Fala, galera! Talvez alguma vez você já tenha sonhado em viajar para algum planeta distante em nossa galáxia, mas as pessoas evidentemente não começarão a colonizar Marte tão cedo, e nem será tão fácil para um mero mortal entrar em uma nave espacial, pelo menos não num futuro próximo. Mas não desanime, você ainda pode rever o filme Interestelar e também viajar pelo nosso próprio planeta. Pois acredite, há lugares nele que não parecem nada terrestres, e é sobre eles que vamos comentar hoje. Não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal para você não perder novos vídeos interessantes. Bora já começar! Deserto de Gobi, China. Muitos fatalistas acreditam que em breve será quase insuportável viver na Terra, afinal seus recursos são finitos e estão se esgotando rapidamente. A saída lógica para essa situação é se mudar para outro planeta, e o lugar mais apropriado para isso seria Marte, para onde já foram enviadas várias espaçonaves. Mas o que impede uma pessoa de finalmente pôr os pés nessa Terra distante? Acredite se quiser, mas ainda existem muitos problemas não resolvidos. Para começar, a gravidade marciana é cerca de 1/3 da gravidade da Terra. Isso significa que na superfície deste planeta, você pesará 3 vezes menos do que aqui. I'm thin! Isso não é tão inofensivo quanto parece. Já as condições climáticas em Marte, para dizer o mínimo, são muito diferentes das nossas. Então, isso significa que nunca iremos colonizar o planeta vermelho? Não exatamente. Até porque tudo é perfeitamente possível. Só serão necessários muitos anos de trabalho e treinamento. Enquanto isso não acontece, você pode ir para a China, onde uma verdadeira cidade marciana foi construída há alguns anos. Você não encontrará astronautas aqui, mas poderá conhecer um território bem diferente, como se fosse de outro planeta, deitar em uma cápsula para dormir, ver uma estufa com amostras de batata e trigo, ou seja, se sentirá um verdadeiro explorador do espaço. Acessar o território do simulador marciano realmente não é tão difícil, já que regularmente há excursões conduzidas por lá. E mesmo que os criadores sejam criticados pela suposta falta de credibilidade do parque e por iludir os habitantes, ainda assim há quem ache a ideia fascinante, especialmente aqueles que ainda não conseguiram um passe para a espaçonave de Elon Musk rumo a Marte. Arizona, Estados Unidos. Antes da fundação da SpaceX, muitos já haviam falado sobre a exploração de Marte e alguns haviam tomado ações concretas para isso. Por exemplo, o bilionário Ed Bass, nos anos 90, gastou cerca de 250 milhões de dólares para construir nas proximidades da cidade de Oracle, no Arizona, um simulador da vida real em Marte chamado Biosphere 2. Sabe para quê? Apenas para fins experimentais. Bass enviou 8 pessoas para a base, 4 homens e 4 mulheres, e as isolou lá por 2 anos. Tudo isso, claro, de modo voluntário. O complexo de edifícios futuristas está no mesmo lugar até hoje. Além disso, uma equipe inteira de cientistas trabalha lá e há também excursões guiadas. A primeira coisa que chama a atenção ao entrar no território é uma enorme pirâmide de vidro, que está ligada a outros edifícios por corredores estreitos. Foi aqui que os participantes do experimento viveram por tantos meses. Mas como é possível passar 2 anos inteiros dentro de um ambiente fechado, sem suplemento de oxigênio? Graças aos ecossistemas artificiais. Há 5 deles na Biosphere 2, e todas as plantas que vivem lá ajudam a purificar o ar do dióxido de carbono e a produzir oxigênio. Mas, infelizmente, em algum momento o plano falhou. Devido à atividade dos micróbios, o nível de oxigênio no complexo começou a cair para valores críticos. Por conta disso, as pessoas do teste ainda precisavam da ajuda externa. Apesar de todos os esforços, o experimento ainda se mostrou muito útil para a comunidade científica. Novi Port, Rússia. Nos tempos antigos, quando as pessoas não tinham geladeiras à disposição, elas enterravam a comida no solo frio. Hoje em dia, por já termos refrigeradores, você provavelmente acha que ninguém mais faz isso. Mas preciso dizer algo agora, ou melhor, mostrar. Conheça agora este permafrost que os pescadores da cidade russa de Novi Port têm usado para armazenar esturjão e outros peixes valiosos desde meados do século passado. Essa instalação de armazenamento surgiu por haver uma abundância de peixe. As pessoas simplesmente não conseguiam processá-los e consumi-los antes que apodrecessem. É difícil até imaginar o quão complicado foi para os trabalhadores soviéticos cavarem manualmente este refrigerador de 1 hectare em condições de permafrost. Mas eles o construíram e com muito cuidado. O armazém ainda está de pé e até mesmo sendo usado para o fim que foi destinado. Só que apenas nos meses mais quentes. No inverno ele é limpo e preparado para a próxima estação. E você, atreveria-se a dar um passeio num lugar assim? Colorado, Estados Unidos.
Onde você acha que seria o melhor lugar para se instalar um bunker militar secreto? A resposta mais óbvia é obviamente no subterrâneo, mas existem opções mais originais, como esta base militar, uma das mais famosas dos Estados Unidos. Ela está localizada dentro da montanha Cheyenne, fora de Colorado Springs, e serve como posto de controle do Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte. Ou seja, ela pertence aos militares norte-americanos e canadenses. Como todos sabem, construir um bunker em uma montanha e colocar um túnel subterrâneo nele não é uma tarefa fácil. Fraturas podem se formar em algumas rochas, o que é extremamente perigoso para tais instalações, principalmente se precisar construir uma base que resista a uma explosão nuclear. Mas graças a longos meses de trabalho árduo, o complexo foi finalmente construído. E então, a base superpoderosa surpreendeu tanto o público que logo recebeu o apelido de Bunker do Juízo Final. Imagine o quanto de segredos ainda estão escondidos ali. Afinal, eles obviamente não nos revelariam todos os seus sigilos. Cantal, França. Todo mundo sabe como os franceses são orgulhosos de um de seus tesouros nacionais, a produção de queijo. Tanto que tem até bunkers especiais para amadurecê-los. Sim, foi isso mesmo que você ouviu. Estamos falando de um tipo especial de queijo, o Saint-Nectaire, que é produzido nas montanhas de Mont d'Or. Para garantir que o produto adquira o sabor e o aroma característicos, ele é guardado em armazéns especiais, escavados no solo vulcânico. A umidade nesse lugar chega a 95% e a temperatura não pode exceder 12 graus Celsius. Gostaria de provar essa iguaria com gostinho de lava milenar? Albuquerque, Estados Unidos. Naturalmente, gostaríamos de acreditar que as grandes potências nunca precisarão usar armas nucleares para um ataque militar real, mas de vez em quando, elas ainda precisam conduzir lançamentos de teste de mísseis balísticos para verificar sua eficácia. E é isso que acontece no local de testes do Laboratório Nacional de Sandia, no Novo México, onde as armas são testadas com lançadores de trilhos especiais. Parece impressionante, mas ao mesmo tempo muito assustador. Inuiatak, Ilhas Marshall. A propósito, alguma vez você já se perguntou para onde vai todo o lixo radioativo depois dos testes de armas nucleares? Vamos pegar de exemplo dois locais famosos, os atóis de Bikini e Inuiatak, localizados no Oceano Pacífico. Sabe por quê? Porque em pouco mais de 10 anos, os militares norte-americanos fizeram mais de 50 lançamentos de bombas atômicas e de hidrogênios aqui. Os testes terminaram na década de 70, mas não vai achando que suas consequências simplesmente sumiram e evaporaram no ar. Quase ninguém vive em ambos os atóis há muito tempo, e não é à toa, já que o nível de radiação local é 1000 vezes maior do que o nível de Chernobyl. Em Inuiatak, há um sarcófago para armazenar solo e resíduos radioativos. Ele é chamado de Tomo de Runit e esconde quase 90 metros cúbicos de material contaminado em seu interior. E não haveria nenhum problema nisso se não fosse pelos avisos constantes das organizações internacionais sobre vazamentos de detritos radioativos no oceano, que já sofreu muito com os testes. Mas mesmo supondo que isso não aconteceria, o sarcófago ainda pode afundar ou desabar, e é melhor nem pensar nas consequências de tal desastre. Chernobyl, Ucrânia. Após o lançamento da minissérie Chernobyl, milhares de pessoas em todo o mundo quiseram ir a Pripyat por conta própria e explorar o local de um dos maiores desastres já causados pelo homem. E realmente é possível fazer isso. As excursões são realizadas lá quase todos os dias. Dizem que durante o passeio é permitido até comer na cantina daquela mesma usina nuclear, mas essa é uma opção para os corajosos. Explosion. O que queremos mostrar agora é uma outra paisagem interessante de Chernobyl, sem que ninguém corra o risco de receber uma perigosa dose de radiação. Esta estrutura intimidante, chamada de O Arco, foi necessária para identificar e avisar sobre o lançamento de mísseis balísticos intercontinentais. E isso era especialmente importante em instalações de grande importância estratégica. Na época, esse complexo foi um dos mais poderosos em todo o mundo, e por causa dos sons de batidas emitidos durante sua operação, ele foi ironicamente apelidado de Pica-Pau Russo. Baikonur, Cazaquistão. Ao olhar para lugares como estes, você começa a pensar que nossa realidade não está muito longe dos mundos fictícios de George Lucas. Foi daqui que a União Soviética lançou o primeiro satélite artificial terrestre do mundo e enviou um homem ao espaço pela primeira vez.
Não é de tirar o fôlego ver uma espaçonave tão grande? A propósito, essa máquina faz parte do programa espacial soviético denominado Buran Energia. Essa foi a resposta de Moscou ao ônibus espacial norte-americano e fez um voo orbital apenas uma vez em 1988. 3 anos após esse lançamento, a União Soviética entrou em colapso. Com isso, as prioridades das autoridades mudaram e o programa foi encerrado rapidamente. Seus principais equipamentos, ônibus espaciais e outros veículos de lançamento, estão juntando poeira nos hangares de Baikonur até hoje. Espere um pouco. Você quer algumas histórias loucas da vida real? Nada monótono? Apenas ação? Apenas aventuras? Perseguições e brigas? Confissões de amor e traições repentinas? Não acredita em nós? Clique no link e veja por si mesmo. Nosso canal de animação Diário Privado revela os segredos mais profundos. E não esqueça de se inscrever.